Todos, boa tarde a todas. Meu nome é Walter Pomar, alguns aqui me conhecem, outros não. Então deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou professor da Universidade Federal do ABC, na área de Relações Internacionais. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. Vou caracterizar o resultado das eleições, quer dizer, como é que a gente caracteriza o resultado das eleições, como é que a gente caracteriza o governo eleito e que tipo de alteração a gente considera que deve ser feita na linha política geral da esquerda brasileira, do campo popular brasileiro. Sobre esses três assuntos que ele pediu que eu falasse, obviamente nesse tempo a ideia é fazer um roteiro, não aprofundar nenhum ponto específico, embora eu esteja à disposição para responder as perguntas que forem necessárias. Eu queria começar pelo seguinte: a gente acabou de sair de uma eleição presidencial que é a 8ª que se realiza no Brasil desde 1989. Tá? Tivemos eleições presidenciais de 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e agora 2018. 8 eleições. Dessas 8, o campo popular, a esquerda, o setor democrático no Brasil ganhou pelo menos 4. E o setor neoliberal, a extrema-direita, a direita, ganhou, com essa de 2018, 4 também. Isso pode levar as pessoas a por inércia, achar que essa é mais uma derrota eleitoral, como foi a de 89, como foi a de 94, como foi a de 98, e que, bom, em 2022 a gente desempata, né? Bom, essa ideia, na minha opinião, é uma ideia equivocada. Se a gente estivesse na Europa, seria uma ideia adequada. Mas nós estamos na América Latina, estamos no Brasil, estamos num período histórico diferente daquele que nós atravessamos até agora. E, portanto, o que ocorreu agora em 2018 é, por um lado, uma derrota eleitoral, com certeza, mas também é uma derrota eleitoral que abre um período novo na história do Brasil. Novo em relação ao quê? Novo em relação ao período que nós vivemos de 1989 até 2018. Nós estamos numa nova fase da história do país. Por quê? Por que a gente considera isso? Porque desde o segundo turno de 2014 até agora, se consolidou na classe dominante brasileira e se consolidou nos aparatos de poder da classe dominante, nos seus aliados, no oligopólio da mídia, na cúpula das Forças Armadas, no aparato do judiciário, numa parte da base social, nos setores médios conservadores, na massa da classe dominante, propriamente dita, ou seja, dos empresários capitalistas, se consolidou uma posição política, segundo a qual é preciso não apenas derrotar eleitoralmente o campo de esquerda, é preciso destruir as bases que tornaram possível ao campo de esquerda no Brasil ganhar 4 eleições presidenciais. Ou seja, nós estamos encerrando um período e abrindo outro, porque a classe dominante brasileira tomou uma decisão de que não basta derrotar eleitoralmente a esquerda. É preciso, de fato, destruir as bases que tornaram essa esquerda uma alternativa eleitoral e de governo. Eu queria destacar muito isso, quer dizer, o problema básico é a classe dominante. O Bolsonaro é um instrumento disso, por mais que a gente ache ele repugnante, repulsivo, temos que ter claro qual é o lugar dele na engrenagem, né? E temos que ter claro que com a vitória do Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, se abriu uma nova fase, não só dessa operação, mas também uma nova fase na história do país, né? Nessa nova fase, o que eles, os vencedores, vão buscar fazer, vão tentar fazer? Não quer dizer que eles vão conseguir, mas que eles vão tentar fazer. Primeiro, eles vão tentar inviabilizar as possibilidades de vitória eleitoral de uma candidatura de esquerda. Em segundo lugar, eles vão tentar inviabilizar as nossas condições de funcionamento. Eles vão tentar criminalizar a luta social e vão tentar criminalizar as nossas ideias. E é preciso a gente ter claro que são 4 operações articuladas. A gente não deve tirar do cenário, por exemplo, a possibilidade deles tentarem caçar a legenda do Partido dos Trabalhadores, como fizeram com a legenda do Partido Comunista em 1947. A gente não deve tirar do cenário a ideia de que eles possam tentar estrangular, através de mecanismos judiciais, financeiros, as nossas organizações,
reprimir duramente a mobilização social, utilizando a legislação. E também não devemos tirar do cenário o fato de que eles estão operando no terreno cultural, no terreno das ideias, quer dizer, construindo uma visão de mundo que vá além dos eleitores que votaram no Bolsonaro e que se torne ainda mais majoritária. Eles precisam criminalizar as nossas ideias. Essas operações que foram feitas nas universidades e o convite que o Bolsonaro fez para que alunos gravem tentativas de doutrinação por parte dos professores, mais a votação da escola sem partido, quer dizer, esse pacote todo não é algo bizarro. É a ideia de que a própria ideologia defendida pela esquerda deve ser criminalizada. Bom, tem toda uma discussão teórica e uma discussão política que é mais ou menos sofisticada, é mais ou menos pretensiosa sobre como é que a gente deve chamar isso. Então tem gente que já colou o carimbo de fascismo, gente que diz que é neofascismo, gente que diz que é populismo de extrema direita. Ouvi ontem à noite um companheiro de longa trajetória dizer que é um governo autoritário com viés ditatorial. Bom, eu não vou entrar nesse debate, que é muito interessante, mas, enfim, da denominação. Também não vou aqui fazer a discussão sobre em que etapa a gente está rigorosamente do processo. O que eu queria muito destacar é que é fundamental a gente reconhecer, saber exatamente com o que a gente está se defrontando. Nós não estamos nos defrontando com uma direita normal, aquela direita que nos derrotou eleitoralmente e vai tentar nos colocar na defensiva durante 4 anos para nos derrotar de novo na eleição seguinte. Não, nós estamos diante de um governo, de uma força política e social, cujo objetivo é impedir que a esquerda chegue em condições de disputar uma próxima eleição em condições de vitória e, inclusive, se necessário for, talvez mesmo, sabe-se lá o que será dessas eleições, ok? Então nós estamos diante disso e, portanto, nós estamos diante de uma força política que tem uma pretensão exposta publicamente de nos destruir, certo? O que nos coloca a tarefa de resistir, evidentemente, e de discutir como derrotar essa força política. Não basta, frente a uma força que tem essa pretensão, apenas resistir. É preciso ter, desde o início, claro que é preciso trabalhar com o foco de resistir e de derrotá-los. Derrotá-los. Se a gente não tiver bem claro isso, tiver esse objetivo, nós vamos estar, em certa medida, cedendo ao que eles pretendem. É preciso derrotar a extrema-direita. Quanto tempo isso vai exigir, né? Quanto tempo vai durar esse período histórico que se abriu agora em 2018? Isso não tem como saber, certo? Se a gente olhar os períodos históricos anteriores aqui no Brasil, eu estava fazendo essa contabilidade e falei isso na reunião agora há pouco na Secretaria Nacional, o período Vargas, da ditadura, 30 a 45, durou 15 anos. O período seguinte, 45 a 64, 19 anos. O período seguinte, que foi o da ditadura militar, até a eleição de 89, que foi o que realmente encerrou o ciclo, 25 anos. O período que a gente está encerrando agora, de 89 até 2018, 29 anos. Né? Quem olha essa escadinha já fica preocupado, tá certo? Imaginem eu. Obviamente isso aí não vale quando a gente está falando de história. Ou seja, nós podemos estar diante de um período que dure pouco, porque vai depender de fatores como a nossa capacidade de resistência, os acertos que a gente cometa, os erros que a gente não cometa, os acertos que eles deixem de cometer e os erros que eles cometam, o acumulado que a esquerda tem, maior hoje do que em outros períodos da história, um cenário internacional que é conturbadérrimo. Por mais que o governo Bolsonaro queira se alinhar com o governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos hoje tem pouco a oferecer em contrapartida a outros períodos históricos. O cenário internacional é muito caótico e tem o fator acaso que faz parte da história. Então tudo isso junto, o que nos permite dizer é que se abriu um período cuja duração é indefinida e que vai depender da disputa política e social, né? Evidentemente, esse tempo que vai durar esse novo período, ele vai ser maior ou menor se a gente tiver compreensão clara
do que ocorreu, do que é o governo Bolsonaro e de qual deve ser a linha a adotar, né? Em relação ao que ocorreu, acabou a eleição nesse domingo. Vai demorar um certo tempo para que a gente faça o balanço da disputa eleitoral presidencial e também o balanço das disputas eleitorais nos estados. Mas mais importante do que o balanço estritamente eleitoral é o balanço do processo pelo qual nós chegamos até aqui. Então há algumas questões que precisam ser discutidas com muita tranquilidade. Por exemplo, a opção pelo Bolsonaro foi uma opção construída pela classe dominante no Brasil, hegemonicamente pelo setor financeiro, com fortíssima participação no setor do agronegócio, mas também diversificada em amplos setores da classe dominante, dos setores empresariais capitalistas, desmentindo várias ideias que muitos de nós tínhamos acerca da postura que alguns setores da classe dominante poderiam ter diante da democracia, diante do bem-estar social, diante dos interesses nacionais. Quer dizer, esse processo tem que ser estudado. O que é essa classe dominante no Brasil e como e por que ela, mais uma vez, frente à possibilidade de melhorar as condições de vida do povo, ela opta por uma solução reacionária. Outro aspecto, a classe trabalhadora. Quer dizer, havia em alguns setores da esquerda uma superestimação do apoio que a classe trabalhadora dava às ideias ou às posições democráticas, populares de esquerda. Assim como também cresceu simultaneamente a dificuldade de dialogar com alguns setores da classe trabalhadora. Isso é um tema que tem que ser estudado, quer dizer, como é que se construiu isso. Terceiro aspecto, os setores médios. Eu comentava agora há pouco como dentro da esquerda brasileira, às vezes dentro do mesmo partido, às vezes a mesma pessoa, num mesmo texto, num mesmo discurso, evoluía de falar precisamos de um país de classe média para em seguida atacar a classe média reacionária. Mostrando uma dificuldade de como lidar com os chamados setores médios, que mais uma vez nessa eleição, como em 89, aliás, se dividiram brutalmente. Quem lembra ou quem assistiu, estudou, leu a respeito da campanha de 89, sabe que na campanha de 89, 99% do mundo da arte, da cultura, tomou partido da campanha do Lula, contra a campanha do Collor. Mas grande parte dos setores médios tradicionais tomaram partido em defesa da propriedade, dos valores, da família, da tradição, em favor da campanha do Collor, contra a candidatura do Lula. Outro aspecto importante é o problema do Estado. Quer dizer, nós tivemos nesses últimos anos, especialmente de 2015 para cá, uma clara operação do Estado brasileiro. Não foi uma campanha eleitoral. Por exemplo, a atitude do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral foi muito claramente tendenciosa a favor de uma determinada solução. Foi uma operação de Estado, não foi apenas uma operação político-eleitoral. Aparatos do Estado brasileiro, em especial o aparato judicial e o aparato de segurança, com destaque para a cúpula das Forças Armadas e das polícias militares, operaram a favor da candidatura do Bolsonaro. E isso contradiz leituras que havia dentro da própria esquerda, seja leituras republicanas, daqueles que se orgulhavam do fato da legislação, do reforço de determinados aparatos, etc., até aqueles que confiavam que nas Forças Armadas ia predominar a defesa dos interesses nacionais, o compromisso com a institucionalidade, o compromisso democrático, e o que se viu foi outra coisa. Tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto na cúpula das Forças Armadas, a esmagadora maioria tomou partido por uma candidatura de extrema-direita. O Estado de Direito se colocou a serviço do Estado da direita. E a gente precisa entender como é que isso foi sendo construído ao longo de anos, Os meios de comunicação, não preciso falar disso aqui, mas é outro aspecto a ser estudado, como foi construída essa operação. Por exemplo, o tema, ontem eu ouvi de um dos responsáveis pela campanha de comunicação da candidatura Haddad, a frase: nós fizemos tudo certo frente àquilo que era conhecido. Eu não concordo com a frase, em nenhum sentido. Mas é óbvio que foi construído ao longo de anos aquilo que apareceu agora. E a pergunta é, por que não se tentou? Porque você não ter conseguido, acontece, mas você não ter tentado construir na velocidade e no empenho necessário
uma contraposição é que é o problema, né? O problema das igrejas é outro aspecto que tem que entrar no balanço. É evidente que houve uma operação em determinadas igrejas, construída também ao longo de muitos anos, não é oportunismo eleitoral, não foi uma decisão de momento, né? Foi uma operação político-social, para usar a linguagem deles, que acusam o marxismo cultural e o gramscismo, certo? Eles fizeram uma operação de anti-marxismo cultural e de anti-gramscismo exitosa, de ocupação dos espaços, disputa de hegemonia e, finalmente, o golpe de 2016 e a vitória na eleição de 2018. A questão regional é outro tema que tem que entrar em pauta. Quer dizer, é evidente que o Brasil tem uma questão regional, quer dizer, essa ideia de uma questão regional vem lá dos estudos do Gramsci sobre a Itália, e aqui no nosso país está mais do que evidente em 2018 que a gente tem um cruzamento entre formação social e espaço geográfico que precisa ser estudado. Faz parte da disputa política do país isso, hoje, né? O voto do Nordeste, majoritariamente num sentido. E, finalmente, mas não em último lugar, o tema do antipetismo, né? Vocês todos devem ter lido a entrevista do Ciro Gomes hoje na Folha de São Paulo. Ela é a expressão mais acabada disso, ou seja, uma liderança que participou dos governos Lula e Dilma, uma liderança que se opôs ao golpe, uma liderança que se apresentava como sendo uma possível solução para as eleições de 2018, alguém que poderia liderar um campo democrático, que por uma série de motivos escolheu não declarar publicamente o seu voto e que na explicação desses motivos diz duas coisas que para mim são muito, ou três coisas para ser exato, que são muito sintomáticas, né? É o PT ocupado pelo Bolsonaro. Segundo lugar, não há ameaça à liberdade de imprensa. E em terceiro lugar, a afirmação de que o antipetismo, o petismo é a corrupção. Bom, essa é a pauta da direita. Essa é a pauta da direita. Ou seja, foi construída uma caricatura e é contra essa caricatura que se mobilizou e tem que se debater como é que essa caricatura se construiu, sob pena de não se conseguir derrotar o governo Bolsonaro. Então, essas são questões que, obviamente, não tem como abordar cada uma delas aqui, mas que, na minha opinião, fazem parte da pauta do balanço. Não é um balanço eleitoral, é um balanço como se construiu, é o balanço de como se construiu ao longo de pelo menos 4 anos um bloco político-social poderoso que conseguiu vencer as eleições presidenciais. Um segundo aspecto é compreender a natureza do governo Bolsonaro, né? Ele é um governo simultaneamente ultraliberal e neofascista, né? São a mesma coisa. Inclusive, haverá um conflito entre as duas. Haverá uma queda de braço entre os que participaram dessa operação e haverá movimentações nos próximos anos em relação a isso. Não preciso falar aqui porque que ele é ultraliberal, é só pensar nas entrevistas do Guedes e nas várias declarações do próprio Bolsonaro ou do Mourão a respeito de ou direitos sem emprego ou emprego sem direitos. Isso é o ultraliberalismo do ponto de vista da vida das pessoas. Agora, o tema do neofascismo, que eu estou usando aqui sem nenhuma pretensão teórica, estou usando só para facilitar a conversa, é importante a gente perceber também porque é o que mais nos impacta numa primeira vista, tá certo? Ele é neofascista pelo objetivo, o objetivo é destruir o adversário. Ele é neofascista pelos métodos que se propõe a usar e que já está usando, porque ele combina a ação aparentemente legal das instituições de Estado, usando a legislação, usando os aparatos de Estado, do Poder Judiciário, da Segurança, etc., combinado com a ação de grupos paramilitares, com ações ilegais, não só no terreno da comunicação, mas no terreno da repressão direta. E, em terceiro lugar, ele é neofascista porque ele constrói isso através de um movimento social de massa, que é um dado novo na história do Brasil. Quer dizer, a direita brasileira, por exemplo, no golpe de 64, utilizou mobilização de massa para legitimar, mas isso não era o componente principal, não havia um movimento de massa como havia no franquismo, no fascismo, no nazismo ou em outras experiências. Mesmo aqui, até o impeachment, houve mobilização de massa, mas era uma mobilização de massa funcional. O bolsonarismo é outra coisa.
ele vai ganhando características de uma organização fascista de massa. Vai se consolidar sim ou não? Vamos ver. Mas esse potencial existe e ele tem que ser entendido porque parte das ações paramilitares ilegais vão ser feitas por indivíduos, por pequenos grupos locais. Em terceiro lugar, é muito importante, e é o que eu mais queria chamar a atenção, é que a gente compreenda a necessidade de uma nova estratégia para esse novo período histórico, né? Eu falava, esse período vai durar mais ou menos se a gente compreender o que aconteceu, compreender o que será o governo e compreender se a gente deve ou não construir uma nova estratégia para enfrentar esse período, né? Tem muita gente que fica imaginando que a gente vai adotar frente a esse período a estratégia que a maior parte da esquerda adotou a partir de 95. Na prática, isso significa vamos nos preparar para a eleição municipal de 2020 e para a eleição presidencial de 2022. Tem gente que acha que nós temos que voltar para estratégias adotadas no passado, nos anos 80, nos anos 60. Na minha opinião, e na opinião de muitos outros companheiros nossos e companheiras, qualquer coisa desse tipo não vai dar certo. Porque nós estamos diante de uma situação estrategicamente nova, profundamente diferente de todas essas anteriores. Então, independente da opinião que a gente tenha sobre estratégias adotadas no passado, não há por que imaginar que seja possível repeti-las agora, porque elas não vão ter êxito agora. Nós estamos diante de uma nova situação que a gente tem que olhar com calma, tá certo? Com bastante calma, para entender como operar. É uma situação em que se combinam elementos de situações anteriores e, por isso, por ato reflexo, a gente pode querer, olhando um aspecto, reagir com uma estratégia antiga e a gente vai quebrar a cara, porque a coisa é muito mais multifacetada, mais complexa e mais difícil, né? Eu dou como exemplo, participei da reunião da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, agora, e um determinado companheiro, não vou citar o nome, estou citando só como exemplo, construiu um raciocínio que era assim: fomos bem no Nordeste porque ali tivemos amplas alianças. Fernando Haddad foi bem votado, ele é o sucessor do Lula. Portanto, vamos nos preparar para 2022. Bom, esse tipo de leitura simplificadora do que aconteceu e simplificadora do que deve ser feito é o desastre. Não vai funcionar. Desse ponto de vista, o que está posto para nós é articular, construir, debater, implementar uma nova estratégia mesmo, que vai reposicionar os elementos das estratégias adotadas até aqui. Numa primeira aproximação, eu diria, olha, o tema da luta cultural vai estar no topo das nossas prioridades, porque eles ganharam a batalha eleitoral e, antes disso, ganharam a batalha política, porque antes disso eles construíram uma maioria cultural a favor dos pontos de vista deles. Eu citei lá na secretaria e cito de novo aqui, porque para mim foi aquela síntese gráfica. Sábado, final de tarde, terminal de Barão Geraldo, a gente fazendo campanha, eu estava com a bandeira do Partido dos Trabalhadores e um companheiro, militante da cultura, nenhum partido, distribuindo panfletos, sai uma senhora, ele aborda a senhora e diz, ó, Haddad, gosto muito de vocês, mas vocês vão quebrar o país. Vão quebrar o país por quê? Vocês estão querendo aumentar o salário mínimo, aumentar o Bolsa Família. Mas minha senhora, o que a senhora é? Sou empregada doméstica. Bom, mas se a senhora é empregada doméstica, olha aqui a posição do Bolsonaro sobre a questão dos direitos da empregada doméstica. Essa posição do Bolsonaro está certa. Essa coisa de você querer dar direitos, tira nossos empregos. Olha quanta gente está desempregada. Você acha que um professor vai conseguir pagar os direitos de uma empregada doméstica? Eu estava ouvindo do lado e disse, minha senhora, eu sou professor e estou nesse caso, pago os direitos. É o senhor, mas a imensa maioria não. A imensa maioria não contrata e a gente tem desemprego por causa disso. Mas minha senhora, insisto, gosto muito de vocês, o Haddad é muito legal, mas vocês vão transformar o Brasil numa Venezuela. Aí eu joguei o último argumento. A senhora está querendo voltar para a época da escravidão? Ela para no meio da rua, vira para mim e diz, meu filho, esse país sempre foi e sempre vai ser desigual. Virou as costas e saiu. Mulher, negra, trabalhadora doméstica, e fez um discurso que eu esperaria encontrar na Vila Boim. Isso é hegemonia, né? Isso é batalha cultural consolidada, não é um detalhe. Não é um detalhe. Eles conseguiram construir em 35% ou 40% da população brasileira um bloco hegemônico em torno de uma visão de mundo.
E nós temos que enfrentar isso. Segundo lugar, o problema da luta social vai ganhar uma nova importância nessa fase, mas vamos ter claro, a maneira e o espaço que nós tínhamos para fazer luta social no período anterior vai ter que ser retrabalhado e reconstruído, porque tem uma parte da classe trabalhadora que votou no Bolsonaro, isso não deve ser subestimado. Tem uma parte da classe trabalhadora que não foi votar em ninguém, não achou que tinha a ver com isso. Tem uma parte da classe trabalhadora que votou no Haddad e agora está com medo, e ela tem que ser retrabalhada para ir à luta. Então nós temos uma operação que não é simplesmente pegar as nossas energias e vamos de novo em frente, tem que reconstruir condições, tem que fazer diálogo, reconstruir instrumentos, reforçar, redirecionar os instrumentos que a gente tem. A luta eleitoral institucional vai ter um outro lugar no desenho, não vai deixar de ser importante. Mas quem estiver trabalhando com a ideia de que, bom, agora vem 2020 e depois 2022, vai descobrir em 2020, 2022 que vai ter desacúmulo, ao invés de ter acúmulo, porque você precisa dar conta das outras tarefas para construir e recolher nas urnas aquilo que você tiver produzido nas ruas. E, em quarto lugar, tem o debate sobre o centro político desse processo, sobre os partidos e as frentes que vão centralizar esse processo. Sobre essa última questão, já praticamente encerrando aqui, tem dois enigmas que a esquerda brasileira como um todo vai ter que enfrentar, que tem a ver com Lula e com o PT. Né? No caso, sou petista, então tenho parte pri nisso, mas o fato histórico é que o Lula e o PT, cada qual ao seu modo, simbolizam o que foi o período de resistência dos anos 80, a ditadura e a transição conservadora, o que foi o período de resistência dos anos 90 ao neoliberalismo e o que foi o período de governos Lula e Dilma no início desse milênio. Então eles são um pouco síntese desse processo. Frente a isso vem a questão, como é que lida com esse patrimônio acumulado? É um patrimônio acumulado, como é que lida com isso? Frente a isso tem duas posições. A extrema-direita, uma parte do centro e uma parte da esquerda, quer se desfazer desse patrimônio. Quer se desfazer em parte porque acha que ele é predominante ou totalmente negativo, ou em parte porque ele é muito pesado. Ele é pesado, tá certo? A entrevista do Ciro expressa isso, do jeito truculento dele, tá certo? Ele é um coronel truculento, a maneira como ele trata o bofe é uma coisa de um nível de desrespeito brutal, mas ele está correspondendo a essa interpretação. Existe um patrimônio, ok, eu reconheço, mas ele não serve para o próximo período. A gente tem que se desfazer dele. E é óbvio que aqueles que de esquerda ou de centro-esquerda que buscam se desfazer desse patrimônio acabam reforçando a narrativa da direita. O Ciro Gomes faz isso, ele fala, tem que se desfazer do patrimônio, é um patrimônio corrupto, é por isso que tem que se desfazer e esqueçamos disso. Óbvio que quem se beneficia desse tipo de operação é a extrema-direita. Um dos erros que o Ciro comete é achar que a extrema-direita precisa de um Bonaparte, ela já encontrou o seu Bonaparte. Ele é candidato a isso no momento em que a extrema-direita e a direita não precisam disso, acabaram de construir dentre os seus alguém com esse papel. Então essa é uma posição. A outra posição que existe, em parte da esquerda e parte do centro, é de valorizar esse patrimônio, essa herança, isso que foi construído e que se simboliza na figura do Lula e do PT. Sabem, entretanto, que é preciso reformar, que é preciso reposicionar essas ferramentas, esse patrimônio acumulado, e aí surgem duas respostas diferentes. Existem aqueles que acham que tem que reposicionar mais ao centro e aqueles que acham que tem que reposicionar mais à esquerda. E esse é o debate que está posto, tá certo? Entre amplos setores da esquerda brasileira. Como é que você reposiciona, estou citando esses dois, mas poderia citar outros instrumentos, tá certo? Estou citando o Lula e o PT, poderia estar citando outros, nessa nova etapa estratégica. Se você vai reposicionar mais ao centro, se vai reposicionar mais à esquerda. Só que esse debate não se dá no vácuo, ele se dá no contexto de um debate mais amplo, que é o daqueles que querem se desfazer do patrimônio. Então não é um debate simples, é um debate que não vai se resolver no curto prazo, é um debate que vai ter centralidade em alguns momentos. E por fim, me referindo mais ao curto prazo, tem pelo menos 4 questões que eu queria destacar. E eu, por curto prazo, estou falando dos próximos 2 ou 3 meses mesmo, tá certo? O primeiro é o tema da Previdência, né? Certamente você já
foram informados de como o MST, a Frente Brasil Popular, o PT, etc., a CUT, acham que isso é central. E por que é central, à luz desse desenho todo? Porque é um dos caminhos pelos quais a gente vai reconectar com parte da base social que não se posicionou, com parte da base social que se posicionou a favor do Bolsonaro e que vai motivar setores da base social nossa que estão recuados a, de novo, se colocarem em movimento. Então é um tema chave, porque ele é um tema que diz respeito aos interesses mais básicos da classe trabalhadora. Um segundo aspecto de curto prazo é o processo de construção da unidade de ação daqueles que foram derrotados na eleição ou daqueles que vão ser prejudicados pela ação do governo, né? Esse debate acaba sendo apresentado com chapéus, né? Frente Democrática e Popular, Frente Democrática e Popular e Nacional, Frente Ampla, né? Por trás desses chapéus tem dois debates diferentes, né? Tem um debate que é qual é o núcleo do processo. E o outro debate é qual é o tempo que esse processo vai exigir. Começo pelo segundo, que é mais simples. É super fácil falar que precisa construir uma frente ampla, ou uma frente popular, ou uma frente... Mas construí-la é um processo difícil. Porque, na verdade, todos os protagonistas do processo acreditam que o processo que acabou de se encerrar embaralhou as cartas de novo e, portanto, cada um vai tentar a sua sorte. E demorará um certo tempo até que predomine, vou chamar aqui do meu ponto de vista, um certo bom senso, de perceber que nós estamos diante da necessidade de construir instrumentos unitários, né? O outro debate, que diz respeito ao conteúdo, né, é um pouco mais complicado. Veja, se nós olharmos o segundo turno da campanha presidencial, fica claro que nós tivemos êxito em colocar a bandeira democrática sobre a mesa. E esse êxito se mede na declaração de voto da Marina, do Emael, do Goldman, do youtuber, tá certo? De N figuras que diziam na sua declaração: não sou petista, não gosto do PT, mas quero ter o direito de fazer oposição ao governo que será eleito. E não vou pagar para ver, como disse o Goldman, que é insuspeito de qualquer petismo. Portanto, nós tivemos êxito em colocar a bandeira democrática sobre a mesa, mas não tivemos êxito igual em colocar a bandeira popular dos direitos sociais sobre a mesa. Não do nosso ponto de vista, porque muita gente nossa estava convencido que estava claro o que a gente estava falando. Mas eu dou aqui de novo como exemplo o mesmo que eu dei lá. Um companheiro chamado Paulão, que é secretário sindical do PT Nacional, ontem na reunião da Executiva Nacional, contou que ele abordou uma senhora, uma trabalhadora, e disse: nós não podemos eleger um fascista. E ela disse: não me importa a profissão do Bolsonaro. Veja, é um problema de comunicação com imenso conteúdo político. Porque nós achávamos que determinada denominação continha toda a novela. E é óbvio que não. Para uma grande parte do povo brasileiro, o Lula, em seu corpo físico e no seu discurso, resolvia o problema. O Haddad, evidentemente, por seu corpo físico e por seu discurso, não trazia colado esse problema. Tinha que ter sido construído com muito mais ênfase a questão democrática, popular e nacional do que a gente conseguiu construir. E, por analogia, no período que se abre, vai ser fundamental que o tema social, que o tema nacional, que o tema popular seja posto sobre a mesa com muita ênfase. Se a gente só der centralidade ao tema democrático, a gente, além de não dialogar com uma parcela grande do povo, a gente vai se enfrentar a uma questão muito simples. Uma coisa é colocar o tema democrático como centralidade frente a uma ditadura. Outra coisa é colocar o tema democrático como centralidade frente a um governo eleito que vai agir de maneira XYZ. A legitimidade da crítica democrática não é tão evidente quanto a gente possa achar. Se fosse, a gente tinha ganho a eleição. Então esse é um segundo aspecto. A unidade de ação vai demorar para ser construída e haverá diferentes ênfases. E por isso nós vamos ter que articular aqueles que são de esquerda, aqueles que vão fazer a defesa do campo democrático, popular e nacional e aqueles que vão estar unidos no que diz respeito a uma frente democrática propriamente. Um terceiro ponto e penúltimo que eu queria destacar é o problema do Lula. Se tornou um símbolo para a direita, por dois motivos. O primeiro é que a capacidade de mobilização que ele tinha e segue tendo é imensa e perigosa para a extrema-direita. Se ele tivesse sido candidato, ele teria ganho as eleições.
É bom a gente ter isso muito seguro na nossa cabeça. Ou seja, eles o condenaram, o prenderam e o impediram de ser candidato, porque ele ganharia a eleição. Porque uma parte dos que não foram votar, e inclusive uma parte dos que votaram no Bolsonaro, teriam votado nele. Então, ele não pode ser libertado, a direita não quer e vai impedir que ele seja libertado, e vai fazer, inclusive, ações para piorar as condições carcerárias dele, exatamente porque solto ele é um risco do ponto de vista deles. E o segundo motivo é porque a prisão dele é fundamental para legitimar a narrativa. A narrativa é: PT é uma quadrilha, tanto é verdade que o Alibaba está preso. Ok? Essa é a narrativa. E, portanto, para a extrema-direita, para o Bolsonaro, para o governo que está tomando posse, mantê-lo preso é chave. E, por motivos análogos e contrários, para nós, lutar pela liberdade do Lula é politicamente fundamental. Não é, como o Ciro Gomes dá a entender na entrevista dele, porque é um bando de fanáticos que tem um líder religioso e que vão fazer peregrinação. Não é por razões humanitárias, ainda que seja justo você ter também motivações humanitárias, mas a questão essencial é política. Ou seja, questionar a decisão judicial que o colocou preso, questionar a prisão e lutar pela liberdade dele é fundamental, seja como ativo político, seja como um instrumento para desmontar a narrativa daqueles que ganharam a eleição. Portanto, na batalha cultural, um dos aspectos da batalha cultural que está em curso, esse tema do Lula livre continua tendo centralidade. Isto não é um consenso nas forças de esquerda, porque, como eu expliquei antes, uma parte das forças de esquerda, mesmo reconhecendo os aspectos positivos do patrimônio anterior, quer fazer uma mudança de rumos para enfrentar a nova situação que implica em se desfazer de parte daquele patrimônio. E, além disso, há setores da esquerda e da centro-esquerda que têm uma visão também negativa sobre o conjunto do problema e também querem se desfazer da parte desse patrimônio. Então, para nós, manter o tema do Lula livre na pauta é fundamental para ir erodindo a narrativa que eles construíram, da mesma maneira como eles erodiram a imagem pública da esquerda fazendo um movimento oposto. E, por fim, última questão, de curto prazo, mas não é só de curto prazo, nós temos que nos preparar e firmar desde já a postura de que, bom, nós vamos fazer oposição, vamos fazer denúncia, vamos fazer resistência e em clima de maratona, não é clima de 100 metros. Né? Muita gente, talvez para a maioria dos que estão aqui, tá certo? Essa seja a primeira imensa derrota, mas para gerações anteriores que passaram por 64, ou que passaram pelo fim da União Soviética, ou que passaram... Não é a primeira derrota das suas vidas. Essa derrota, ela é sentida por cada um de nós pessoalmente de um jeito único. Cada um sente a dor disso, tá certo? E sabe o impacto que isso causa na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, na nossa cabeça, na nossa capacidade de dormir melhor ou pior, etc. Agora, não tem jeito, a gente tem que respirar fundo, entrar em modo maratona, saber que vai ser um processo relativamente longo, que pode durar pouco tempo físico, pode durar meses, anos, pode durar mais tempo que isso, mas a gente tem que entrar num modo maratona. A gente tem que entrar num clima de saber que nós estamos diante de um inimigo perigoso, mal intencionado, com instrumentos para agir, contra o qual a gente vai ter que construir uma postura, uma linha de ação, tá certo? Uma maneira de agir político, um pensamento que não vai resolver essa batalha no curto prazo. Ou seja, no curto prazo, pode haver muitas peripécias do ponto de vista político, eleitoral, institucional, lutas localizadas, mas a armação que eles construíram do ponto de vista político-cultural contra nós vai demorar um tempo largo para ser desconstruído e vai exigir um trabalho paciente mesmo, organizado. E essa é a última coisa que eu coloco. De novo, digamos assim, meu nêmesis do dia, esse cidadão que deu a entrevista para a Folha, tá certo? Essa lógica do cavaleiro solitário, que acha que individualmente vai ser quem vai libertar o país, essa lógica está liquidada.
Nós temos que apostar tudo na construção de organismos coletivos, especialmente nesses momentos em que você vai enfrentar um inimigo que vai operar repressão. A organização e o coletivo são mais importantes do que nunca. Entendeu? E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Estou, como eu expliquei no início, cumprindo a tarefa que me foi pedida pelo João Paulo.